chuvosa, mas que promete muitas informações e uma bela formação sobre a iconografia dos mercedários. Nós vamos dar início à nossa última palestra deste quarto ciclo de conferências das Mercês, que a Reitoria das Mercês organiza juntamente com o Instituto Histórico Geográfico do Pará. Nós estamos muito felizes hoje, porque essa última conferência, ela precede em alguns dias o início também das obras aqui nesta igreja, né? Então, em breve, em alguns dias, nós vamos começar a restauração desta igreja a partir do telhado. Vai ser a primeira fase desta obra. E logo dando passos também no que concerne à restauração da fachada da igreja, em continuidade com o polo mercedário da UFPA, o antigo convento dos mercedários. Então, como nós fazemos normalmente, todos aqueles que tiverem o interesse podem preencher uma lista que está correndo por aí. Depois espero que ela fique nas mãos do pessoal do Instituto Histórico Geográfico do Pará, que agilmente nos próximos dias, tendo o nome e o e-mail dos interessados, eles mandam o certificado digital para cada aluno, para cada participante desta nossa tarde de formação, de conferência. Eles também mandam os certificados para os professores, os docentes que nos brindam com a partilha das suas pesquisas, com seus estudos, com seus artigos ou futuros artigos, que são, de qualquer modo, de um certo modo, apresentados aqui, nesse contexto particular desse ciclo de conferências. Hoje à noite, o tema é bem interessante: redenção e fé, a iconografia libertadora dos mercedários. A professora doutora Idanise Santana Ramoy, da UFPA, aqui, nossa vizinha e amiga, está aqui entre nós, e como faremos uma pequena oração para começarmos esta nossa conferência. Convido aqueles que quiserem a ficar de pé e vamos dedicar esta tarde a nosso Senhor, nosso Deus, que nos abençoa de tantos modos, por meio das mãos, do coração da Virgem das Mercês, que dá nome a esta casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como normalmente também fazemos, introduzimos as conferências com algum texto que, de certo modo, ligue a nossa casa, este lugar, ao tema. Vejam que hoje nós retomamos um trecho de um sermão do Padre Vieira, feito em São Luís, no Maranhão. Um sermão por ocasião da festa de São Pedro Nolasco, ocasião também da dedicação da Igreja das Mercês, que está na capital maranhense, o que sobrou dela, né? Os restos arqueológicos dela, que compunham o conjunto com o convento. O convento ainda existe, a igreja, infelizmente, não. Estas duas cláusulas de São Pedro, ele diz, porque a liturgia propunha o
o Evangelho de Pedro, que diz tudo deixar por Cristo para poder segui-lo. E ele então compara São Pedro apóstolo com São Pedro Nolasco. Eu continuo a leitura dizendo, estas duas cláusulas de São Pedro, deixar e seguir, são os dois polos da virtude, são o corpo e a alma da santidade, são as duas partes de que se compõe toda a perfeição evangélica. Vieira continua dizendo, a primeira, deixar tudo, et nos reliquimus omnia. A segunda, seguir a Cristo, et secut sumus te. Se lançarmos com advertência os olhos por todo o mundo cristão, acharemos nele 4 diferenças de homens, em que este deixar e o seguir do Evangelho estão variamente complicados. Há uns que nem deixam nem seguem, há outros que deixam, mas não seguem, outros que seguem, mas não deixam. Finalmente, outros que deixam e juntamente seguem. Não deixar nem seguir é miséria. Deixar e não seguir é fraqueza. Seguir e não deixar é desengano. Deixar e seguir é perfeição. Ele está elogiando o fundador da Ordem dos Mercedários, São Pedro Nolasco. Em nenhum destes 4 predicamentos entram os homens do mundo, ainda que sejam cristãos. Ele fala dos leigos, Porque nenhum deles professa deixar e seguir. A sua profissão é obedecer aos preceitos, mas não seguir os conselhos de Cristo, os evangélicos próprios da vida religiosa. Os que somente professam deixar e seguir somos todos os que temos nomes de religiosos. É para que cada um conheça em que predicamento destes está e a qual pertence, se ao da miséria, se ao da fraqueza, se ao do desengano ou, esperamos, se ao da perfeição. Será bem que declaremos estes nomes e que definamos estas diferenças e que saibamos quem são estes miseráveis, quem são estes fracos, quem são esses desenganados e quem são estes perfeitos e santos. São Pedro Nolasco está no último grupo. Primeiramente digo que São Pedro Nolasco fez mais que deixar, porque professou pedir. E é assim, a profissão de São Pedro Nolasco, a da Sagrada Religião, Congregação das Mercês, é pedir esmolas pelos fiéis, para com elas remir os cativos, aqueles que estavam prisioneiros em terras de mouros. E este pedir, ainda que não fora para resgatar, é mais que deixar. O mesmo São Pedro e os outros apóstolos, quero que nos deem a prova. Então ele fala da mendicância, que é um aspecto que se desenvolve ao longo da história na Ordem dos Mercedários. E, falando de São Pedro Nolasco, ele continua elogiando, falando da presença dos mercedários na África, na Europa, na Ásia e na América também, mostrando como eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Mas chamo a atenção para 2 trechos finais desta homilia. Ele fala de uma arquitetura diferente. O que será? Vejam a descrição que ele faz do convento das Mercês de São Luís. Quem for no convento das Mercês lá hoje é museu. Não parece com o que ele está dizendo. Mas olha como era. Mas tomando a esta que hoje consagramos, a Virgem das Mercês, ele fala da igreja, não quero dar os parabéns aos filhos desta senhora de tal mãe, pois é privilégio este muito antigo. A mesma senhora quero dar os parabéns de ter tais filhos, os mercedários, Filhos que com tão poucas mãos, eram poucos, trabalharam tanto. Filhos que com tão pouco cabedal, despenderam tanto.
Filhos que com tão pouco tempo acabaram tanto. Filhos, enfim, que não tendo casa para si, fizeram casa à sua mãe. Não sei se notais o maior primor de arquitetura desta igreja. O maior primor desta igreja é ter por correspondência aquelas choupanas de palha em que vivem os religiosos. Então ele diz, quando a igreja foi inaugurada, os religiosos moravam em barraquinhas de palha, porque para eles era mais importante dar uma casa para o culto do que ter uma casa para morar. Essa é uma descrição bem interessante do Padre Antônio Vieira. Por fim, ele diz algo importante, até a conferência da professora Rose Norá serviu de espaço para essa reflexão naquela ocasião. Ele fala da proteção que uma igreja traz para uma cidade. E aí ele termina, no finalzinho da homilia, dizendo, mas que parabéns darei eu, agora ele fala ao Estado e a esta cidade, cabeça dele, vendo-se de novo defendida com esta nova torre do céu e honrada com esta nova casa da Senhora das Mercês. Então ele apresenta a igreja como uma torre que liga a terra ao céu, como uma torre de uma fortaleza que traz proteção para aquela cidade. É muito interessante essa visão dele da igreja como fortificação espiritual. Agora, o que todos esperavam, a conclusão do 4º ciclo de conferências das Mercês, ciclo todo feminino, diria mariano, depois de termos escutado 3 grandes professoras, a professora Milena Caldato, do CESUP e da UEPA, que nos falou de bioética, foi muito interessante, muito bom. A professora Magda Ricci, que nos falou da Igreja das Mercês, da cabanagem, na visão do artista Alfredo Norfini, e a professora Michele Barros de Queiroz, doutoranda da professora Magda, que continuou o tema da cabanagem, agora à luz dos escritos da vida de Felipe Patroni. Foi muito interessante também. Bom, sendo um 4º ciclo de conferências das Mercês, nada mais justo do que dar a palavra final à professora doutora Idanise Santana Ramoy, para nos falar desse tema tão explicitamente ligado à nossa casa. Seu currículo é este que leio em parte. Doutor em arte da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas, mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, especialista em semiótica e artes visuais pela Universidade Federal do Pará, graduada em arquitetura pela UFPA, licenciada em educação artística com habilitação em artes plásticas também, professora adjunta da Faculdade de Artes Visuais, do Instituto de Ciências da Arte, da UFPA, atuando nos cursos de artes visuais, de museologia, em atividades curriculares de História da Arte, Arte Brasileira, Educação Patrimonial, Conservação de Acervos, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural desde 2019, ela é prata da casa, né, desse conjunto aqui, e a quantidade de alunos atesta, digamos, a boa fama e, digamos, a capacidade dessa professora nesse contexto. E acrescento algo que nem está aqui neste recorte do currículo, mas a professora, numa partilha comigo, dizia como fez uma bela experiência também, né, em Madrid, fazendo um pós-doutorado e trabalhando, né, aprofundando a temática como se diz,
Exatamente. Quer dizer, os altares que muitas vezes tinham os retábulos, né? Muito provavelmente a nossa igreja também tinha os seus retábulos. Quem sabe ela vai nos falar disso aqui, né? E especialista em retábulos, né? Ela deve ter a pergunta que eu também tenho: onde foram parar os retábulos da Igreja das Mercês? Pois bem, com alegria, acolhemos a professora Idanise e queremos segui-la neste itinerário que ela nos proporá ao longo desta tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui e nos enriquecer. Vou ligar agora o seu computador. Você já quer que eu coloque o seu computador aqui? Fico até tímida com tanta coisa, gente. Eu só sou professora. Acho que vai ter. Além de professora, a gente tem que entender de tecnologia. Sem dúvidas. Direitinho. Vou colocar aqui na sua camisa. Prontinho. Gente, muito obrigada pela presença. Com chuva, eu disse ao Padre João que os alunos que estão presentes são totalmente desinteressados, até porque a palestra nem vale ponto, mas agradeço muito a presença de todas as pessoas que estão aqui, que vieram escutar um pouco da iconografia. Agradeço muito o convite feito pelo Padre João de participar desse quarto ciclo de palestra. E são palestras que são muito interessantes porque acabam aproximando as pessoas que não são da academia, que não estão vinculadas à universidade, mas para conhecerem um pouco mais da nossa história, da história das Mercês e principalmente de um tema que me é muito caro. Eu estudo iconografias, estudo como teoria e estudo iconografias desde muito tempo. Nem precisa dizer há quanto tempo, tá bom? Então, o que eu vou falar hoje para vocês é justamente da iconografia que tem essa proposta de liberdade que vem da Ordem dos Mercedários. E aí a gente começa a perguntar, o que é uma ordem dos mercedários? O que representa? Já houve nos outros ciclos de palestras, já foi falado um pouco dessa história dos mercedários, e a gente sabe que é uma ordem religiosa que foi fundada para um objetivo muito específico. Então, além de ser uma ordem religiosa, a importância que a Ordem das Mercês tem é que ela faz parte da história do mundo. Ela surge num contexto em que havia na região, na Europa, de uma forma geral, no período medieval, houve invasão de mouros, dos povos ditos bárbaros. E eles invadiam toda a Península Ibérica, praticamente, e muitos de religião muçulmana, e eles tornavam os cristãos como escravizados. Ou seja, eles sequestravam essas pessoas que professavam a fé cristã e os tornavam escravos. Esse era o contexto do mundo naquele momento. A Espanha, principalmente, sempre foi um país muito católico e professava a religião católica.
e se viu num determinado momento com essa invasão dos mouros muçulmanos em todo praticamente o seu território. Então é justamente nesse contexto em que surge a figura de Pedro Nolasco. Pedro Nolasco era um jovem, um nobre, ele tinha posses, vinha de uma família fidalga, e ele, segundo a sua geografia, ele tinha, desde criança, ele tinha muito essa preocupação de cuidar dos mais necessitados, de dar esmola, de cuidar daquelas pessoas que eram escravizadas. E num dia ele tem uma visão, Nossa Senhora aparece, ele tem essa visão de que ele deveria fundar essa ordem, e essa ordem deveria, principalmente, libertar os cristãos que estavam sob a prisão dos muçulmanos. E aí ele tem essa visão e vai conversar com outro senhor, Penaforte, que ele vai também conversar com o rei. E os três tinham tido o mesmo sonho. Todos esses elementos da geografia de São Pedro Nolasco vão formar a própria iconografia mercedária. Primeiro com a aparição de Nossa Senhora, que vai aparecer já com o hábito mercedário, segundo a geografia do santo, e ela vai aparecer para os três homens, né? Então, na época, o padre Honório III aceita essa solicitação da criação de uma nova ordem religiosa, e, em seguida, mais tarde, o padre Gregório IX aprova, de fato, essa nova ordem. Em geral, as ordens religiosas, da onde é que elas surgem? Elas surgem logo no cristianismo antigo, que era um grupo de pessoas que queriam fazer uma vivência de vida em comunitária, de seguir uma regra comum. As primeiras ordens, elas vão surgir bem no início do cristianismo, que vão ser os padres que vão para o deserto, vão fazer penitência, vão ficar numa vida mais contemplativa, que vai do primeiro século até o século IV. Do século IV até o século IX, surgem as primeiras ordens monásticas. A primeira ordem é a ordem de São Bento, que vai ser a ordem beneditina, e em seguida começam a surgir várias outras ordens, franciscanos, carmelitas e a ordem dos mercedários também. E cada ordem tinha o seu carisma e faziam os votos. Em geral, as ordens religiosas elas fazem 3 votos: de pobreza, de castidade e de obediência. A regra das mercês acrescentou um voto a mais, que era de libertação dos escravos, mesmo que para isso a própria pessoa tivesse que se oferecer como resgate. Então esse é o 4º voto dos mercedários e é a única ordem religiosa que professa esse 4º voto. E seguia a regra de Santo Agostinho, mas São Pedro Nolasco diz que todos os irmãos da ordem devem sempre, e de bom grado, ou seja, de coração, né, é o deixar tudo, estarem dispostos a abrir mão das suas vidas, se necessário for, como Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então, todos as pessoas, os religiosos que foram martirizados na Ordem das Mercês, em geral, eles se ofereciam como troca, como moeda de troca para a libertação de cativos. Falando das ordens religiosas, a gente vem para o tema, né? Quem já estudou comigo, quem já fez disciplinas comigo, sabe que eu sempre falo do que é iconografia. Então, da onde vem a palavra iconografia? Iconografia vem da palavra eikon, que é imagem, retrato, figura,
com a palavra grafém, escrita, descrição, desenho. Então, a iconografia é a ciência que vai estudar as imagens, vai estudar as figuras, vai estudar os desenhos. E nós perdemos essa leitura visual. Hoje nós somos letrados nas letras. Se tiver escrito, beleza. A gente lê um texto, a gente consegue interpretar, mas nós perdemos essa ligação com a imagem. E isso, a Igreja Católica, ela traz essa contribuição muito grande para a própria história da arte. Porque a Igreja Católica, mais do que nenhuma outra religião, e isso foi muito afirmado lá no século XVII, XVIII, no período da Contra-Reforma, é que as pessoas não sabiam ler. Como era que a igreja ia propagar a fé, ia propagar os evangelhos, se as pessoas não sabiam ler? E tinha mais um outro detalhe. Os padres falavam em latim. Quem não sabia falar latim, ficava só lá de corpo e alma, porque não compreendia o que estava sendo falado. A iconografia, ela vai contribuir justamente para essa leitura de imagens. Nenhum elemento que existe dentro de uma igreja é apenas decorativo. Nada. O degrau tem um significado, esta balaustrada tem um significado, este degrau tem um significado, aquela mesa tem um significado. Cada retábulo desse tem um significado que não está escrito, mas ele está presente em cada elemento que a gente fala decorativo, e na iconografia a gente fala de elemento compositivo. Então, por que a gente vê tantas conchas? A gente vai falar daqui a pouco, tem um brasão aqui em cima. O que diz esse brasão? Por que existe esse brasão aqui? O que é que ele está dizendo para nós? Ele está falando várias coisas. E como é que a gente vai fazer essa leitura? Quem nos ajuda a fazer essa leitura é a iconografia. Então, a iconografia é uma ciência que começou a ser estudada há muito tempo. Muito tempo, lá com os gregos, começou a se pensar como é que a gente vai estudar imagem. Tem um autor de história da arte, o Hans Beldt, que ele diz que antes da história ser da arte, ela é uma história das imagens. Então, a iconografia é esse estudo, é o estudo da imagem. Filóstrato, que foi um teórico lá dos gregos, um filósofo grego, ele dizia que a pintura é uma arte excelente e ela vai se ocupar de temas que são muito importantes. Ou seja, o artista, ele não pinta qualquer coisa. O artista pinta algo que tem um significado. E como é que nós vamos conhecer esse significado? Então, cada mecha de cabelo feito numa imagem, cada elemento que está ali, cada animal, cada objeto, a posição que está a mesa, a posição que está a pessoa, a posição das mãos, cada elemento desse tem um significado. E o artista sabe esse significado. A partir daquilo que o artista quer expressar, do conceito, da ideia que o artista quer expressar, ele vai pensar e vai elaborar a sua composição para colocar em uma tela, para colocar em uma imagem escultórica, para colocar na planta de uma igreja. Cada elemento tem o seu significado. O Concílio de Trento, que ocorreu lá no século XVI, ele vai ser um concílio em que a igreja vai se reunir
para repensar os próprios caminhos da igreja. E a iconografia era tão importante já naquele momento, lá no século XVI, que a última parte do concílio de 1563, ela foi específica para os artistas da época. Foi para dizer, olha, a gente vai dizer como é para representar Maria, como é para representar José, como é para representar cada santo, porque não pode ser feito de qualquer maneira. E algo que o Concílio de Trento traz é que tudo precisava ser o mais real possível. E a partir daí começam a surgir muitos estudos e muitos tratados específicos de iconografia. Na Espanha, principalmente, teve o tratado do Francisco Pacheco, que ele descreveu a maior parte dos anjos, as cenas do Evangelho, como deveriam ser colocadas. Teve uma discussão muito grande sobre a crucificação. Jesus foi crucificado com o cravo aqui na mão, foi no pulso. Como é que foi? Qual é a verdade? Como foi esse processo da crucificação? E tem vários motivos a serem observados. Se a cabeça do Cristo está para baixo, tem um significado. Se ela está para cima, tem outro significado. Se ela está olhando, tem outro significado. E assim por diante, cada tratadista foi colocando as suas ideias e as suas regras. Em 1555, mais ou menos, acho que está mudando aqui. Deixa eu ver se eu seguro aqui que fica melhor. Em 1593, o Césare Ripa, ele faz um grande compêndio que ele denominou de iconologia. E aí teve uma mudança na palavra. Não era mais um tratado de iconografia, era um tratado de iconologia. Logia é conhecimento. Então seria como você vai interpretar essa imagem. E nesse tratado, ele personificou muitos conceitos. Então ele disse, como é que eu vou retratar a justiça? Que a gente conhece até hoje. Como é que a gente identifica a justiça? Aquela figura feminina, né, com uma venda, tem uma balança, ou seja, é a pessoa que vai pesar. Então, tem a simbologia, o conceito de caridade, conceito de esperança. Então, ele foi determinando cada conceito como deveria ser representado. Em 1928, o Tratado do Ripa, ele acabou sendo uma régua para praticamente todo o século XVI, XVII, XVIII, até o XIX. Até hoje, a gente ainda usa muito. Os dois tratados, são 2 volumes, do Tratado do Césare Ripa, pessoal do restauro, né? Que tem que ficar olhando qual é a referência, por que tem essa balança, por que tem uma espada, por que tem uma faca. Então, esses significados todos a gente encontra nesses tratados. Em 1928 já, o Rugersberg, ele escreve um livro da importância da iconografia para o estudo da arte cristã. Ele já vai tratar também, seguindo o Tratado de Ripa, ele vai se posicionar sobre como isso pode auxiliar a própria arte cristã. A partir daí, o M.I. Maio, ele escreve a arte religiosa após o Concílio de Trento, que a gente chama muito de arte tridentina. Pós-Concílio de Trento, houve muitas mudanças na própria iconografia das imagens, de Nossa Senhora principalmente. Muitas iconografias foram alteradas. A iconografia de Nossa Senhora das Mercês foi alterada, a gente vai ver logo mais. Então ele escreve esse livro, que também é muito importante. O Luiz Riot, em 55 a 59, ele escreve um compêndio de iconografia de arte cristã. E aí ele separa no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele tem livros específicos
de Nossa Senhora, da iconografia de Cristo, e tem mais uns 5 volumes que ele vai tratar de todos os santos. Então, é um dos maiores tratados que nós temos de iconografia, que a gente usa muito, é do Rieu. Em 1912, o Abbe Warburg, ele faz uma grande palestra sobre arte italiana. E o Warburg, ele passou por muito tempo meio que invisível na própria história da arte, porque ele morreu muito cedo também e acabou deixando um legado extenso que foi retomado agora recentemente pelo Didi Berman. Mas um dos alunos do Warburg foi Erwin Panofsky. O Panofsky, ele traz uma das maiores contribuições para o estudo da iconografia, porque ele acabou organizando e criando uma estrutura que nos ajuda, principalmente, a analisar imagens. E é um dos maiores teóricos que os iconografistas utilizam, porque ele nos ajuda a separar como nós vamos efetivar essa leitura. Então, e depois tem o Didi Berman, que escreve em 2013 A Imagem Sobrevivente. Tem um quadro que é mais didático, é mais explicativo, com todas essas referências. E então lá o Filostrato, qual é o enfoque que ele vai trazer? Essas primícias da análise iconográfica, destacando principalmente a importância da descrição verbal. Como é que você vai descrever essa imagem, observar todos os detalhes, todos os elementos que compõem essa imagem. A contribuição do Cesare Ripa, ele enfoca muito essa codificação dos atributos iconográficos e traz muito as alegorias, influenciando muito a arte barroca e a arte neoclássica. O Rogewerf, ele traz o desenvolvimento de métodos iconográficos sistematizados de análise de obra de arte. Na verdade, ele abre um grande caminho para o Panofsky depois criar a sua teoria iconográfica. O Mayer, ele defende essa iconografia medieval como um reflexo das doutrinas eclesiásticas, com imagens padronizadas que vão ser baseadas nos textos religiosos, ou seja, não bastava somente para o artista ele ter uma ideia, ter uma visão. Ele precisava conhecer o Evangelho ou o Novo Testamento, a história bíblica toda, para poder associar a ideia que ele tinha a todos esses conceitos religiosos. O Rieu, ele sistematiza a iconografia nas 3 categorias, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a iconografia dos santos. O Warburg, ele traz esse estudo da sobrevivência dos símbolos clássicos na arte ao longo dos séculos, e o Warburg, ele traz essa contribuição de que você precisa levar em conta quem está lendo essa imagem. Então, ele traz, a grande contribuição dele é dizer, olha, tem muito da questão do psicológico, do emocional, qual é a história da pessoa que está lendo a imagem, possui para fazer essa leitura. O Panofsky, ele diferencia e sistematiza esse estudo da iconografia e ele vai dividir em 3 etapas. Ele diz, para você ler uma obra de arte, uma imagem, qualquer que seja ela, primeiro você tem que olhar os elementos que a compõem. E é só o que a gente está vendo. Qual é a cor que foi usada? Quais são as linhas? As linhas são retas? As linhas são curvas? Elas são na diagonal? Tem cores fortes? Tem cores suaves? Tem desenho? Tem o contorno? Quais são os elementos que de fato nós estamos vendo nessa imagem? Então, essa leitura pré-iconográfica é onde você vai identificar cada elemento compositivo. Então, para isso, a gente precisa, para fazer uma leitura pré-iconográfica, a gente precisa conhecer a história dos estilos, né?
Como foi que se usou o vermelho, o azul? Onde são usadas essas cores? Como é que entra o dourado na pintura? Como é que entram os tons mais quentes? A separação entre claro e escuro? Quais são as texturas que eu estou vendo? Então, isso é importante que a gente consiga ir acostumando o nosso olho. Eu digo para os alunos que ele tem que ter calo no olho. A gente tem que olhar muito para a gente ir compreendendo e identificando cada elemento desse. Num segundo momento, a gente vai fazer a leitura iconográfica propriamente dita. Então, é a familiaridade com temas e com conceitos muito específicos. Por exemplo, se eu vou fazer um estudo sobre a iconografia mercedária, eu tenho que conhecer a história da ordem, para eu poder identificar da onde foi que ela surgiu. Por que vão ter determinados elementos? Porque cada elemento vai estar contemplado nesses conceitos. Então, a gente precisa conhecer a história das tipologias. E, por fim, ele diz que nós temos a capacidade de interpretar essa imagem, que são os estudos iconológicos. Eles vão à frente. É quando você dá esse significado para aquela imagem. E o Didier Berman, ele retoma o pensamento do Warburg, ele tem várias críticas ao próprio Panofsky, a essa visão estruturalista que ele traz, e ele propõe uma abordagem mais aberta e mais subjetiva. Para o período que a gente vai falar, o período dos mercedários, o Panofsky, ele nos dá um estofo, uma substância muito forte. Então, foi nele que eu me baseei para falar da própria iconografia. Então, primeira coisa, vamos falar do símbolo da ordem. E a primeira coisa, vamos falar do brasão. Quando a gente vai hoje numa loja, a gente tem a logomarca, não é? Tem a logomarca da loja, do shopping, tem a logomarca da universidade, tem a logomarca do PPG Patri. Cada lugar tem aquilo, o brasão é algo que nos identifica com aquele local. E aí eu trouxe aqui um brasão, mas a gente tem um brasão aqui em cima. Então, o que tem no brasão? O brasão, ele traz essa cruz branca, que ela vai representar justamente o local onde surgiu a ordem, que foi a cidade de Barcelona. É o símbolo da cidade de Barcelona, é essa cruz branca. Então, vai estar presente no símbolo. Aqui a gente vai ver, tem um fundo vermelho, e aqui nós vamos ver 4 bastões vermelhos. Se vocês olharem para o nosso... Até já falei para o padre, isso é algo que vai ser tratado agora no restauro. Estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui para frente. Tem 4 bastões? Não. Aqui, olha, esses bastões que são dourados, eles não devem ser dourados. Eles têm que ser vermelhos. Quem foi pintar achou que ia ficar mais bonitinho. Vamos pintar de dourado, que está sobressaindo, e vamos deixar vermelho o fundo. Só que o vermelho, os 4 bastões vermelhos, eles têm um significado. Eles vão representar justamente o reinado de Aragão. O rei de Aragão participou também dessa fundação, e ele foi um dos autores do próprio brasão. Então, é a marca da Casa de Aragão. Então, e aí, como é que surgem esses 4 bastões? Tem uma lenda também que um rei aragonês, lá do século IX, se eu não me engano, ele estava no momento de batalha, estava correndo o risco de perder a batalha, e ele tem uma visão e pede ajuda para São Jorge. E São Jorge traz
ele vê São Jorge com 4 bastões vermelhos e diz: nesses bastões você vai apoiar o seu reinado. Então acabou que esses 4 bastões vermelhos são o símbolo da Casa de Aragão. Hoje em dia não existe mais a Casa de Aragão. O casamento dos reis católicos acabou juntando a Casa de Castela, que ficava em Madrid, com a Casa de Aragão, de onde veio o rei Fernando. Então hoje não tem mais, mas os mercedários mantêm. Então é importante retomar esse significado. Existem, logicamente, outras significações que foram atribuídas, mas a gente precisa voltar na origem da criação. Um outro elemento que é muito forte na ordem mercedária é o próprio hábito, a indumentária. Então é um hábito composto de uma túnica talar, ou seja, ela cobre os braços, tá? Ela é uma túnica larga e tem sempre o brasão da ordem no peito. E isso nos ajuda muito a identificar todos os santos mercedários, porque obrigatoriamente todos os santos mercedários vão ter que ter esse brasão no peito. Então isso, quando a gente está fazendo um estudo de uma imagem que a gente quer identificar, se tem o brasão mercedário, já nos ajuda. Só precisa saber qual santo a gente está tratando. E por fim, a própria iconografia dos santos, de Nossa Senhora das Mercês e dos santos mártires. Eu vou falar basicamente de 5 que são os mais conhecidos. São Pedro Nolasco, São Raimundo Nonato, São Serapião, Maria de Cervellon ou do Socorro. São 4, na verdade. Então, Nossa Senhora das Mercês, ela é a padroeira da redenção. Então, ela é tida como essa Nossa Senhora que vai nos libertar de uma prisão. Pode ser de uma prisão física, mas pode ser de uma prisão espiritual também, né? Existem muitas prisões. E se a gente pensar na própria história do mundo, os reis de Castela, em 1492, tomaram a cidade de Granada, expulsaram todos os mouros. Então, em princípio, aquele objetivo da Ordem das Mercês inicial, ele perdeu. Ela não precisava mais, ela poderia ter sido extinta. Mas se teve essa ideia de que os mercedários poderiam ter essa missão de libertar as pessoas de várias prisões. E isso foi o que manteve a ordem religiosa até os dias de hoje, e a mantém até os dias de hoje. Então, a iconografia de Nossa Senhora das Mercês, em geral, ela tem o menino Jesus nos braços, ela traz o hábito mercedário, e esse é um costume que vai surgir pós-Concílio de Trento, de afirmação das ordens religiosas. O Concílio de Trento ele trouxe uma grande novidade para dentro da Igreja Católica. E é uma coisa que a gente usa muito hoje, a propaganda. Antes a Igreja Católica não fazia tanta propaganda. Com a Contra-Reforma, após a reforma de Lutero, a Igreja Católica reconhece que ela poderia não recuperar as pessoas que tinham ido professar a fé protestante. Mas ela começou a se preocupar em manter aqueles que estavam a seguindo. Então, iniciou uma grande propaganda católica. E as imagens foi um dos pontos de afirmação do Concílio de Trento. Ou seja, foi algo que a Igreja Católica não abriu mão, principalmente como uma forma pedagógica de propagação de fé. E compreendendo que as pessoas não conseguiam ainda, não tinham acesso à leitura. Hoje a gente tem o acesso à leitura, mas perdeu o acesso à leitura visual. Então isso é uma coisa que nós precisamos retomar, é dar significado àquilo que nós estamos vendo. Tá? Então, essa tradição de vestir Nossa Senhora com os hábitos das ordens religiosas é pós-Concílio de Trento.
Então, a Nossa Senhora das Mercês vai usar o hábito mercedário, Nossa Senhora do Carmo vai ser vestida com o hábito carmelita, e assim sucessivamente. Em geral, ela traz um escapulário com o brasão da ordem e tem também nas mãos correntes quebradas. A gente tem um exemplo bem aqui, depois vocês podem olhar. Tá? Então, aqui ela traz o menino está carregando o escapulário e aqui ela traz uma corrente quebrada. Então, às vezes, tem até adaptações de Nossa Senhora do Carmo, muita confusão. Você troca, é Nossa Senhora das Mercês, mas eu sou devota de Nossa Senhora do Carmo, tira a corrente da mão, tira e aí coloca outra coisa, coloca só o escapulário, já virou Nossa Senhora do Carmo. Também pode virar Nossa Senhora do Rosário, tira, coloca o rosário. Então a gente encontra muito dos processos de estudo, de imagem, de restauração, a gente vai encontrar essas transferências de devoção. Porque o dono da imagem também se sente responsável de denominar aquela imagem. E tem outras variações da iconografia dela. Ela pode aparecer com os santos da ordem e pode aparecer também ou com escravizados ou com devotos. Então tem várias modificações. Uma coisa que é importante, e aí é muito importante para a documentação, o pessoal da museologia, o pessoal do restauro que vai identificar a imagem, às vezes tem confusão de Nossa Senhora da Mercê com Nossa Senhora da Misericórdia. Em geral, a Nossa Senhora das Mercês, ela tem o brasão dos mercedários. A Nossa Senhora da Misericórdia não vai ter. Embora ela também tenha o manto que protege os devotos, ela não tem o brasão. Então isso também é uma... Só que às vezes o brasão aparece pintado, tá? Quando a gente tira a primeira camada de tinta, a gente encontra o brasão embaixo. Uma das principais referências da Nossa Senhora das Mercês é uma das primeiras imagens que diz a lenda de que ela foi esculpida pelo próprio, foi mandada fazer pelo São Pedro Nolasco, embora ela seja uma imagem já diagnosticada, já foi feito exame, ela é uma imagem do século XIV. Mas também a gente não vai dizer para os devotos que ela não é uma imagem mandada fazer por São Pedro Nolasco. Mas é essa imagem que a Virgem das Mercês, não se sabe o autor, ele é anônimo, que está na Catedral de Barcelona. É uma imagem bem antiga, ainda com traços bem medievais. Aqui a gente tem uma outra iconografia, né, de Nossa Senhora da Mercês. Aqui ela já não traz o menino, vejam que ela não tem mais o menino Jesus no colo, mas ela tem o brasão mercedário aqui no peito. Não dá para ver dentro. Uma outra imagem que é muito importante, pertencia à Catedral de Herência. Hoje ela não existe mais. No período da Guerra Civil Espanhola, ela foi completamente destruída, junto com muitas igrejas da Espanha foram destruídas no período da Guerra Civil. Essa foi uma delas, era uma imagem belíssima da Catedral do Convento da Mercês, da cidade de Herência, e só ficou o Menino Jesus. O Menino Jesus, ele foi restaurado, acho que tem uns 6 anos que ele foi antes a gente sabe, sempre antes da pandemia. E ele pertence a uma coleção particular. Tá? Então, somente o menino foi recuperado. A imagem foi totalmente perdida. Vejam que aqui ela também traz o símbolo das Mercês, o brasão das Mercês, o escapulário, e na outra mão ela traz um ramo de flores. Um outro recurso que a gente usa muito para estudar iconografias e que foi muito usado no período da América colonial foram as gravuras. Porque as gravuras, elas eram o instrumento de propaganda. Lembra que eu falei da propaganda? Então, os gravadores, eles acabavam fazendo cópias
ou faziam a própria história do santo. A gente vai ver que São Pedro Nolasco, a primeira iconografia dele foi feita na gravura. E a partir da gravura isso vai sendo transposto, tanto para a escultura quanto para a pintura. Então, essa é uma gravura de Agustín Excelente, do século XVIII, pertence ao Arquivo Histórico de Barcelona. Aqui vejam que Nossa Senhora da Mercês está com o menino, aqui na mão ela traz o brasão dos mercedários, o seu cetro de rainha também, as flores de açucena, que são símbolos da pureza. Vejam que aqui ela traz no manto as correntes, não é? Que mais? Aqui embaixo, tem um detalhe aqui, é a visão de São Pedro Nolasco, Penaforte e do rei de Aragão. Então, essas gravuras, elas foram trazidas para cá, para a América. E essas iconografias, essas formas iconográficas, acabaram se multiplicando em toda a América espanhola também. Vejam que aqui é muito semelhante, é uma pintura da escola cusqueña do Peru. Vejam que é muito semelhante a posição, a composição que a gente viu lá na gravura. Só que aqui tem algo que aconteceu muito na América Espanhola e aqui no Brasil também, que foi essa transposição de elementos compositivos, mas de adequação à própria vestimenta local. Então aqui vejam que Nossa Senhora traz um chapéu que é muito comum na cidade de Cusco, que eram os chapéus que os cavaleiros, que as damas utilizavam, as pessoas importantes utilizavam, assim como o menino Jesus também, e toda a tradição da decoração das roupas cusquenhas. Aqui no Brasil, também teve Ordem das Mercês, aqui em Belém, né? A gente não se tem notícia se alguma escultura de Nossa Senhora das Mercês foi feita aqui em Belém, em uma das oficinas que tinha de fabricação de imagem. Não temos notícias, temos só desconfianças, mas não temos notícias. Em Minas, essa imagem, ela pertence ao Museu de Nossa Senhora do Pilar e ela é atribuída ao próprio Aleijadinho. Vejam que aqui ela já tem as mãos abertas. Essa vai ser uma iconografia pós-Concílio de Trento, que vai se associar muito a essa proteção com o manto. Essa imagem, apesar de ser uma imagem de escultura inteira, ela é uma imagem de vestir. Quando tem as procissões, é colocado um manto de tecido, assim como tem um manto de Nossa Senhora de Nazaré, é colocado o manto de Nossa Senhora das Mercês, e ela fica com o manto aberto, onde daria proteção a todos os seus filhos. Aqui um outro exemplar de Nossa Senhora da Mercê de Lima, né? Ela pertence à Basílica Menor da cidade de Lima, né? Aqui também com os braços abertos. Uma outra, aqui os grilhões, né? O cetro e o símbolo da ordem mercedária. Aqui uma outra iconografia que vai ser muito frequente vai ser de Nossa Senhora das Mercês, com o manto, com as mãos abertas, abençoando tanto aqui São Pedro Nolasco e aqui São Raimundo Nonato, que a gente vai ver depois a iconografia dele. E um outro exemplo está na fachada da Igreja das Mercês e Misericórdia de Ouro Preto, que no brasão, em vez de ter o brasão dos mercedários, tem o próprio brasão com a imagem de Nossa Senhora das Mercês, com os braços abertos. São Pedro Nolasco, ele é tido como esse resgatador. Então, a iconografia dele sempre vai ser apresentado com o hábito branco da ordem mercedária. Ele sempre é representado calçado.
Isso é um detalhe que a gente sempre tem que observar. Tem determinados santos que são representados sempre descalços. Mas, em geral, os santos que tiveram algum título de nobreza, ou que tiveram algum privilégio, ou que foram os fundadores de ordem, em geral, eles são representados calçados. E isso é um dado importante para a gente observar na identificação dos santos. E sempre ele é apresentado de barba. Os atributos que ele traz é uma cruz de travessão duplo. Todos os santos fundadores de ordem, eles, em geral, eles trazem essa cruz dupla, que é um atributo dado somente aos santos fundadores de ordem. Traz também um ramo de oliveira, pode trazer correntes partidas, o estandarte com as armas do reino de Aragão, e às vezes também ele é apresentado com um livro. Tem algumas variações. Em algumas pinturas ele é representado com um raio luminoso, e aí tem 7 estrelas ao redor da sua cabeça. Às vezes essas estrelas elas terminam com uma campânula, e nessa campânula vai ter a visão da Nossa Senhora das Mercês. Em geral, em pinturas, a gente vai encontrar essa iconografia. E também as cenas da sua geografia. Das cenas da geografia, o Giuseppe Martinez, quando foi, no ano que foi feita a canonização de São Pedro Nolasco, ele recebeu a encomenda de fazer uma síntese da sua iconografia. E ele fez uma série de 25 gravuras, e essas 25 gravuras acabaram virando o Tratado Iconográfico de São Pedro Nolasco, porque todos os outros artistas, escultores, sempre consultavam essas gravuras para poder pensar nas suas obras. Então aqui ele é representado já dando esmola aos cativos. Vejam que ele é representado criança ainda, né? E ele sempre é representado no meio das pessoas que têm mais necessidade, ou que são escravizadas, ou que estão nas ruas. Um outro desenho da iconografia é uma visão que também pertence à geografia de São Pedro Nolasco, é que ele teria tido essa visão de São Pedro crucificado. Então também faz parte da sua iconografia. E Francisco de Zurbarán faz uma pintura tomando como exemplo essa gravura de Martinez. Essa gravura ela pertence ao Museu do Prado, e aqui São Pedro crucificado de cabeça para baixo. Aqui tem uma outra imagem que é a aparição da Virgem a São Pedro Nolasco, São Raimundo de Penaforte e Dom Jaime de Aragão, pintada por José Risuênio. O José Risuênio ele fez uma série de desenhos e de pequenas pinturas. Tem uma pintura que é muito bonita do início da vida de São Pedro Nolasco, que é o momento em que ele está sendo pisoteado pelos mouros. Essa é uma imagem que pertence ao Museu de Granada, Museu de Belas Artes de Granada, mas ela está praticamente perdida. Ela sofreu um ataque de fungo, então praticamente a gente já não consegue ver a imagem. Espero que um dia seja restaurada, porque é um dos momentos que fazem parte também dessa iconografia. Aqui uma outra imagem dele com o livro. Ela pertence à Catedral de Cádiz. Uma imagem semelhante a essa estava bem ali no fundo da igreja. Também esperamos que seja restaurada e trazida de volta. Aqui uma pintura de São Pedro com as estrelas ao seu redor. Vejam que sempre o brasão mercedário vai estar presente. E isso nos ajuda muito. E aqui a cruz dupla que eu falei, que é um atributo dos santos fundadores de ordem. Aqui eu só tinha essa imagem, da imagem que estava aqui. Veja que é uma imagem que está até datada, de 2004. Ainda foi antes do atentado. A imagem de São Pedro Nolasco que sofreu um atentado aqui na igreja.
ela sofreu uma fratura no braço, teve perdas, e hoje ela está entregue à Secult para restauração. Então, acho que agora também é o momento de... Outro santo também que é muito conhecido dos mercedários é São Raimundo Nonato. Ele é considerado o patrono das parteiras, justamente porque ele tem uma situação interessante. A mãe dele morreu no parto e ele nasceu de cesariana. Né? Foi feito um corte na barriga da mãe, por isso que o nome dele é Nonato, ou seja, ele não nasceu. Né? Nonato. Foi dado esse nome justamente por esse motivo. Então, ele não teria nascido, ele foi tirado do ventre da mãe por uma cesariana. Ele é um dos primeiros missionários a ingressar na Ordem dos Mercedários, a seguir de verdade o carisma da Ordem. Então, sempre vai ser representado com o hábito mercedário. Sobre o hábito, em geral, ele leva o roquete, a manteleta e o chapéu de cor vermelha dos cardeais, porque ele foi cardeal em Roma. Então, essa é uma diferença. Ele está bem aqui. Então, vamos falar daqui, né? Então, ele vai ter esse roquete, e às vezes é o roquete vermelho, que era a roupa dos cardeais. Às vezes ele é representado também com um chapéu, ele traz na mão o ostensório, e nesta outra mão aqui, tinha um ramo com 3 coroas. Essa é o atributo de São Raimundo Nonato. Está faltando ali. Então, o que representa, aqui está o ramo e as 3 coroas. Representa a castidade, a eloquência e o próprio martírio. Outra variação, e sempre ele vai trazer o ostensório, porque na geografia dele tem dito que Jesus teria vindo, ele mesmo teria dado a comunhão no momento da sua morte. Então, ele sempre é representado com o ostensório. As variações, ele pode trazer correntes. Em algumas iconografias a gente encontra um cadeado que cerra os lábios. Essa era uma das torturas imposta pelos mouros aos missionários para que eles não pregassem o evangelho. Então a boca era cerrada com cadeados. E também tem algumas pinturas onde ele recebe a coroa do próprio Cristo. Então, aqui a imagem inteira de São Raimundo Nonato. Vejam que do Antônio del Castillo. Ele está no Museu de Camões Aznar, em Saragoça. Aqui a palma com as 3 coroas. Aqui o símbolo mercedário. Aqui novamente o brasão mercedário. O ostensório. E vejam que ele traz uma coroa de espinho, porque teria sido essa a visão dele, que ele teria recebido também a coroa do próprio Cristo. Então, aqui São Raimundo Nonato recebendo a coroa de Cristo, que é aquela que o Padre João é o deixar e o seguir. E o deixar tem que ser valendo. Então, se tu quer me seguir, tu está disposto a sofrer tudo que eu sofri, aqui está uma coroa de espinho. Tem uma coisa, gente, que é muito interessante a gente observar nas pinturas dos mártires. Eles sempre estão sorrindo. Você nunca vai ver a martirização de um santo com o rosto desfigurado. Então, a alegria sempre era presente no momento do martírio, que é aquele voto de seguir para qualquer coisa, não importa o que venha, eu estou a serviço de Cristo, então eu vou sofrer tudo que for imposto e vou sofrer com alegria. Essa era uma das regras do Concílio de Trento.
O Concílio de Trento fez um alerta para os artistas. Não façam santos sendo martirizados com o rosto de tristeza. A escolha do martírio sempre é uma escolha pessoal. As escolhas pessoais a gente faz com um sorriso no rosto. Então isso está lá nas instruções do Concílio de Trento. Outro santo que é pouco conhecido, São Serapião. Na Espanha, São Serápio. Ele também traz o hábito mercedário, né? Em geral, ele é apresentado ou preso, como ele está aqui nessa imagem de Zúpara, ou no próprio martírio em formato de cruz. Ele teve uma morte extremamente cruel. O martírio dele, ele foi crucificado em uma cruz em formato de X. Depois ele foi morto e ele foi totalmente esquartejado. Então, foi dividido em vários pedaços. Então, foi uma morte muito violenta. E ele é representado, em geral, nessas situações. Ou ele está preso, ou ele está sendo martirizado. Uma outra variação é recebendo a coroa dos justos com atributos do seu próprio martírio. Em geral, ele traz um tronco, né, que é onde ele foi martirizado, e ele vai trazer o símbolo dos mercedários, então ele vai trazer esses elementos do seu próprio martírio. Aqui temos uma alegoria dos mártires mercedários, aqui Nossa Senhora das Mercês, com o Cristo, e aí tem uma mistura de iconografia, que é uma Nossa Senhora das Mercês com a Nossa Senhora da Piedade, mas esta tem o brasão dos mercedários, então a gente diz que é uma Nossa Senhora das Mercês. Aqui ao centro está São Serapião, vejam que a cruz foi nesse formato de X, e aí São Pedro Nolasco e São Raimundo Nonato, ali ao lado, no momento do martírio. Aqui uma outra imagem do martírio de São Serapião, pintado por Juan de las Ruelas, que pertence ao Museu de Belas Artes de Sevilha. Deixa eu beber uma água. E aqui uma gravura, opa, já estou até trocando. E aqui uma gravura de São Serapião, o Marte, uma gravura de Francisco Jordão, com os atributos do seu martírio. Então veja que aqui ele traz o tronco, onde ele foi amarrado, e aqui recebendo essa coroa dos justos. E bem aqui a gente tem o brasão dos mercedários. E aí, para completar, a primeira santa mercedária, e foi a primeira mercedária, foi a primeira mulher a ingressar na ordem dos mercedários, na ordem segunda. Primeiro, ela sempre é representada com o hábito branco também, da ordem mercedária. No caso, as mulheres da ordem mercedária, elas usam o manto na cabeça. E aí elas usam a touca branca e o manto preto. Tá? Essa é uma diferença das mercedárias. Os atributos, sempre ela traz também o brasão mercedário no peito. Os atributos, ela traz sempre uma caravela em uma das mãos e traz o ramo de açucena. Tá? Ela é considerada a padroeira dos marinheiros. E os restos mortais dela estão na Catedral de Barcelona também. Uma variação que tem dela, vem do nome da família dela, Cervellon. Às vezes ela é representada em algumas pinturas com um pequeno cervo nos pés dela. E também sempre ela é representada em meio à tormenta do mar.
Calma. Já tá dando spoiler, Graça. Calma. Aqui de um escultor anônimo, Santa Maria de Cervelló, da Igreja de Santo Justo e Pastor, de Barcelona. Vejam que ela traz a caravela, aqui na mão, um pequeno barco, e aqui o símbolo dos mercedários, e aqui nas mãos também deve ter desaparecido, mas ela tinha um ramo de açucena. Aqui também de um autor anônimo, não se sabe exatamente quem foi, provavelmente é uma pintura feita no México mesmo, pertence ao Museu de Jacumán, no México. É uma pintura bem curiosa que traz o Cordeiro Místico, a imagem de Jesus Cristo, e os 4 santos mercedários. Aqui São Pedro Nolasco, aqui São Serapião, com a faca no pescoço, São Raimundo Nonato, e aqui Maria de Cervelló. E aqui o quadro que a Graça falou, tem um quadro grande aqui no Museu de Arte Sacra, que provavelmente deveria pertencer aqui à Igreja das Mercês, tá? Mas está presente lá no Museu de Arte Sacra. Não sabemos também o autor. Valeria a pena para os alunos que estão nessa carreira acadêmica, vale a pena pesquisar, porque é uma pintura de excelente qualidade. Precisaria fazer raio-x, identificação de pigmentos, para poder fazer comparação com outros lugares, com outras pinturas, mas é um quadro que vale a pena ser estudado, porque é de uma excelente qualidade. O que a gente tira de lição da iconografia mercedária? Primeiro, os detalhes expressivos. Como eu falei no início, cada mecha de cabelo, cada detalhe da composição, do hábito, do brasão, da mão, da posição em que essa mão, se ela está fechada, se ela está aberta, são detalhes que vão nos dizer, principalmente, vão trazer essa mensagem de resgate, de proteção, de gratidão e de fé. Essa é a mensagem que toda a iconografia mercedária quer transmitir. Também traz o realismo que foi pregado e exigido pelo Concílio de Trento, justamente transmitindo essa realidade do sofrimento, do martírio, mas também da esperança de libertação. E, principalmente, o objetivo dessa iconografia e dessas narrativas visuais é a inspiração. É de trazer essa inspiração, a devoção, a fé e a prática da caridade e da empatia. Era uma palavra que nem existia lá no início da criação dos mercedários. Mas você se dispor a sentir o que o outro está sentindo. Hoje a gente fala tanto de empatia. A Ordem dos Mercedários, ela trazia justamente esse caráter, esse voto de empatia, de eu ficar realmente no lugar do outro. Não apenas de sentir, mas trazer o outro para a libertação e eu me colocar no lugar do outro. Uma outra coisa que a gente pode pensar da Ordem Mercedária nos dias de hoje, para a gente pensar nessa atualização, hoje a gente fala muito de direitos humanos. A Ordem dos Mercedários, ela nos traz principalmente o respeito e a liberdade religiosa. E não somente da religião católica, mas de todas as religiões.
é um direito que todas as pessoas têm de professar a sua fé, seja ela qual for. Essa é a maior lição que a Ordem dos Mercedários nos traz. O fato não era somente, né, por que as pessoas estavam sendo presas naquele momento? Era somente por professarem a fé cristã. Ainda hoje, há muitos cristãos que são proibidos de professar sua fé, há muitos muçulmanos que são proibidos de professar sua fé, muitos judeus são proibidos de professar a sua fé em vários momentos da história da humanidade. E isso é um direito fundamental. E aí a gente vai também, umbandistas, candomblecistas, todas as religiões de matriz africana, isso é um direito a professar a fé. Essa liberdade religiosa, o próprio Deus nos deixou, de nós sermos livres para professar a nossa fé. Então, nós precisamos respeitar os outros, mas também nós precisamos ser respeitados. Então, principalmente, quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente está falando de justiça, de igualdade, de respeito e, acima de tudo, de liberdade. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Acho que eu falei muito. Mas agradeço muito a oportunidade e fico também aberta a qualquer pergunta que eu possa responder. Muito obrigada. Muito obrigado por essa aula aqui. Quem ficou com vontade de